sequência aqui. Agora a gente vai falar sobre as relações de trabalho, sobre as condições de vida desses trabalhadores, certo? Vamos fazer um comparativo aqui de novo, né? Do antes e do agora, o agora ali no século XVIII. Antes, o ritmo de trabalho do camponês é medido pelas estações do ano. Então ele vai dividir o trabalho dele em hora de plantar, hora de colher, a preparação do solo, tá? Agora, o ritmo de trabalho, quem dita o tempo do trabalho agora é as máquinas, certo? O que vai começar a mudar nas fábricas agora, na condição de vida desse trabalhador, ó? As jornadas de trabalho eram geralmente de 15 a 16 horas, tá? Então olha aí o tamanho da jornada, né? Jornada extenuante. As fábricas eram locais insalubres, ela era um lugar muito quente, eram grandes galpões, geralmente galpões fechados, tá? Escuro, pouco ventilado, muita fumaça presente ali por conta da queima do carvão, o que provocava muitos acidentes e muitas doenças respiratórias, ok? Não existia uma legislação que protegia o trabalhador. Então não existia uma lei que definia, por exemplo, qual que era o salário que deveria ser pago. Não tinha isso, tá? Qual é o tempo de trabalho? Então não existe nada que defenda, nada que proteja esse trabalhador. Então ele está à mercê ali da vontade do patrão, tá? A mão de obra incluía ali crianças e mulheres, que eu vou falar separadamente desses dois grupos. E o trabalho agora ele é fiscalizado, ele é vigiado. Então nós vamos ter um mestre que vai estar fiscalizando se todo mundo está cumprindo ali o tempo todo sua função, se está produzindo, se está batendo meta, uma loucura. Sobre as crianças, geralmente elas eram utilizadas em grande quantidade em minas de carvão. Por quê? Porque poderia colocar a criança num espaço muito menor para retirar esse carvão. Então tem uma imagem ali, uma ilustração de 1842, representando como que era realizado esse trabalho pelas crianças. Pessoal, por que crianças? O patrão ele vai começar a usar a seguinte justificativa para empregar essas crianças. Quando eu falo criança, eu tô falando de criança pequenininha mesmo. Ele vai dizer, olha, melhor a criança estar aqui trabalhando do que estar na rua, né, fazendo sei lá o que, por exemplo. Então a gente tem que lembrar aqui que as escolas ainda não são uma coisa comum nesse período. Ela vai surgir nesse período de Revolução Industrial. Essa escola, como a gente conhece agora, ela surge na Revolução Industrial com uma necessidade de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, para o trabalho nas fábricas, mais precisamente. As condições de trabalho na Revolução Industrial. Aqui eu tirei de um artigo que está na internet, que eu coloquei o link ali para vocês. Quando eu disponibilizar o slide, vocês acessem, por favor, que tem depoimentos reais daquela época. Então, ele tem uma imagem, ó, cheia de crianças mutiladas, tá? Seja para o trabalho na fábrica, seja pelo trabalho nas minas de carvão. E aqui conta o relato de um trabalhador dessa fábrica que, já idoso, ele é convocado para dar um depoimento no parlamento britânico para falar das condições de trabalho nas fábricas. E aí ele está contando, né, quando ele é questionado sobre o período que acontecem os acidentes, ele vai dizer que ele presenciou um acidente em que uma criança caiu numa máquina, né, e a máquina estraçalhou e espalhou partes do corpo dessa criança para todos os lugares da fábrica, né, e eles vão ter que ali limpar, ok? As mulheres, gente, para a família, levar a criança para trabalhar era também, ou seja, o salário era tão pequeno, era tão baixo, que eles precisavam colocar da família o quanto mais possível de pessoas para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, eles colocavam, tá? As mulheres, geralmente, as mulheres e as crianças, elas recebiam um salário muito menor do que o homem. Tá? E por que as fábricas empregavam muita mulher? Porque a mulher ela era obediente, ela era mais obediente que o homem, por exemplo. Então ela recebia um salário menor, era grande parte da mão de obra das fábricas, junto ali com as crianças. A vida nas cidades. Então ali está mostrando uma imagem para vocês do tanto de fábrica, né? Essa queima de carvão exagerada. Eram também locais insalubres, a gente não está falando de asfalto, não tem isso. Então,
essa lama se misturava com lixo, né, que atraía os mais diversos ali, insetos, né, rato e tudo mais. Então, por isso era um local insalubre, um lugar sujo. Tinha um excesso populacional. Então, lembra que eu falei para vocês anteriormente? Ele pega, o dono da fábrica, ele pega o local que mais tem gente, por exemplo, né? Mais mão de obra, vai colocar uma fábrica ali, vai criar, por exemplo, um bairro industrial, geralmente próximo ali a Rio também. Falta de moradia, as moradias eram totalmente precárias, então tem relatos que diz que geralmente uma moradia para uma família ali de 5 pessoas, 6 pessoas, era um cômodo de 7 metros quadrados, então, assim, muito pequeno para muita gente, né? Toda essa mudança, a mulher indo para o mercado de trabalho, a criança indo para o mercado de trabalho, vai fazer ruir a estrutura familiar dessa época. Em que sentido? As crianças agora que não estão na fábrica, que estão em casa, vão começar a crescer sem a vigilância de um adulto. Aí o pai chega lá, o pai e a mãe chegam depois de uma jornada de 16, mais da metade do dia trabalhando. Vai chegar em casa, mal tem tempo para descansar. Então essas crianças começam a crescer sem supervisão, começa a ter muito roubo, tá? Então a cidade começa a se tornar um lugar muito perigoso, tá? Aqueles adultos desempregados, geralmente, vai começar a beber muito. Então era a existência de pessoas bêbadas nas ruas era muito comum também. E também nós vamos ter agora um aumento de desemprego. A gente pensa, mas como? Tá cheio de fábrica, por que a gente tá falando em desemprego? Não tinha lá uma disponibilidade grande de mão de obra, etc e tal? Gente, cada vez mais as máquinas eram aprimoradas. E quanto mais essas máquinas eram aprimoradas, menos era necessário a mão de obra humana, certo? Então isso vai começar a gerar um desemprego ali em massa, que vai culminar em uma série de revoltas. Então vamos entender. Não vai demorar muito para a população começar a se revoltar contra toda essa situação de exploração. Tem muito mais detalhes, tá, gente, sobre as condições de vida desse trabalhador, mas por conta assim, do tempo não ficar muito extenso, eu vou reduzir. Tendo dúvida, me pergunta. Nós vamos ter o primeiro movimento trabalhador, chamado de movimento ludita. É um movimento em referência, né, ao seu líder ali, que seria o Ned Ludd, que é esse que está sendo ridicularizado ali, vestido de mulher, na imagem à direita, tá? Esse movimento acontece em 1811 e ele acontece pelo seguinte: os trabalhadores começam a culpar as máquinas pelo desemprego. Então é um movimento de quebra-quebra das máquinas. Então eles vão começar a invadir as fábricas e destruir esse maquinário todo, certo? Só que esse movimento não vai surtir o efeito desejado. Na verdade, se torna até pior. Por quê? Porque vai ter uma consequência. Vai ter uma severa punição às pessoas envolvidas nesse movimento. E para poder custear a reconstrução dessas máquinas, o que o patrão ele vai fazer? Reduz, tá, o salário e aumenta o tempo de serviço. Então, esse quebra-quebra das máquinas, em 1811, ele não surte efeito nenhum. Na verdade, ele serve para piorar ainda mais a situação de vida dos trabalhadores, ok? Esses trabalhadores vão começar a entender o seguinte, que a melhor forma de conseguir mudanças, tá, nas suas condições de vida é por vias políticas. Então, agora em 1830 nós temos um movimento cartista, que é um movimento que vai fazer uma série de exigências, que vão tentar colocar trabalhadores na Câmara dos Comuns, tá, para que esses trabalhadores participem ali das decisões políticas e possam fazer suas reivindicações. Entre as principais reivindicações nesse movimento tem ali, ó, o voto universal, tá? Ou seja, para todo mundo. O voto ser secreto, isso para os homens só. Redução de jornadas de trabalho, implantação de salário mínimo. Então, tudo isso vai ser uma discussão que surge no movimento cartista. Esse movimento cartista vai levar ao desenvolvimento de sindicatos, que a gente não vai falar agora, mas eu acho que lá em alguns movimentos sociais do século XIX, a gente vai falar do surgimento de sindicatos, para defender a classe de trabalhadores. Então, olha como eles têm uma mudança. Embora a maioria das reivindicações não foram aceitas pelo parlamento, algumas propostas, tá, vão ser atendidas no século XIX. Certo, pessoal? Dúvidas, me perguntem.